Põe na tela o Lianco falando, presta atenção na resposta do Lianco para o Breno Galante aqui. Põe aí. Foi uma lesão muito complicada. No início ali eu tive que ter um pouco de paciência. Até pela... né, eu não voltei no início de um mineiro, eu já voltei quando começou um brasileiro, então é diferente o ritmo dos jogos, que às vezes um mineiro você pega ali para ganhar ritmo, para ganhar confiança, e eu voltei já em alto nível, tendo que estar nos jogos difíceis, enfim. Então eu entendo isso, tive que ter um pouquinho de paciência. Lógico que você, depois de uma lesão dessa, você não volta da forma que você estava. Isso não só eu, mas todos que você pega, enfim, não só pelo futebol também, em outros esportes que acontece mais. Esse tipo de lesão, você vê que a dificuldade do jogador voltar igual estava, né? Então, eu tinha isso e tenho isso na minha cabeça, mas eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, o cara que quer sempre evoluir, o cara que quer sempre melhorar, enfim. É difícil falar isso porque eu quero estar todos os jogos jogando, e, enfim, eu quero continuar sendo importante para o clube, mas quando eu sentir e ver que as coisas não estão sendo assim, é lógico que vão ter que buscar outras coisas, enfim. A declaração dele é muito importante, e ontem o Betinho conseguiu contato com o staff dele, e aí com o pai do Lianco, e ele disse que já informou, segundo o Betinho, que o Paulo Brax, eu imagino que tenha sido, obviamente, o pai dele. Foi o Betinho deixou claro que conversou com o pai dele. Ele falou que foi o pai mesmo. Foi, né? o pai deixou, inclusive, dele. Falou que podia falar. Podia falar, pois é. E aí, de que o Paulo Brax já foi informado que pelos próximos dias, aquilo que a gente falou agora do Caí, pelos próximos dias vai chegar uma proposta pelo Lianco. Eu não sei, eu acho que se essa proposta chegar, e se for uma proposta que o clube entenda ser uma boa proposta, eu acho que o clube não vai dificultar a saída caso seja da vontade do Lianco. Porque o Lianco, nessa declaração para você ali, ele deixou claro que, quando essa situação aqui começar a incomodar, vai procurar outros caminhos e tal. E eu acho que já está meio incômoda, né? Já há um ranço de parte da torcida com ele, por causa daquele episódio lá da final. Ele já não é titular absoluto, já não vem jogando como titular absoluto e tal. Enfim, eu não sei. Mas você talvez seja a pessoa mais indicada porque você está lá no dia a dia. Tem duas situações. Eu estava no Rio e conversei com algumas pessoas do Atlético justamente questionando sobre o Lianco e sobre a procura do Atlético sobre um zagueiro. Ainda não tinha sido anunciado o Léo Duarte. E aí me falaram, o Lianco não voltou, claro, desempenhando o que a gente esperava dele. Mas a gente confia muito no Lianco e que nessa parada agora para a Copa ele pode aprimorar a sua parte física e tudo mais e voltar melhor. Vale a pena a gente lembrar que no ano passado a gente colocou aqui o Lianco como um dos melhores zagueiros do Brasil. A gente ficava aqui colocando que em Minas Gerais a gente tinha Fabrício Bruno e Lianco. E muita gente aqui cobrava, inclusive, a presença dele na seleção. Falou-se até do nome dele. Potencial o Lianco tem. Agora, do lado do jogador, o Lianco quer o quê? Ele quer jogar. A gente vê isso nessa afirmação. Desde quando ele voltou, no dia 3 de março, que ele ficou liberado para jogar, o Atlético fez 23 jogos. Desses 23 jogos, o Lianco jogou 12. Desses 12, 8 ele jogou como titular, 4 ele entrou ao longo da partida. E aí, quando você pega nesses 12 jogos, apenas 4 ele ficou os 90 minutos em campo. Ele tem uma média de 60 minutos jogados. Para um jogador que estava acostumado a jogar, como ele acabou de dizer aí na entrevista, eu quero estar sempre jogando, é claro que isso para ele sente essa questão de ter mais oportunidades, né? O Atlético, em 23 jogos, ele jogar 12, 9 jogos, ele ficou no banco e não entrou. Então, para um jogador que está acostumado a ter competitividade, está querendo seu espaço, agora, ele tem que entender também que foram 5 meses fora. Nesses 5 meses, o Tressoldi cresceu demais. O Tressoldi hoje é um jogador que... disparado titular. O melhor jogador na posição. E hoje ele disputa a posição com o Tressoldi na cabeça do Barba. Eu até acho que os dois nas melhores condições físicas, eu já falei, a minha zaga seria Tressoldi e Lianco. Eu acho que é um jogador que eu, no lugar do Atlético, não abriria a mão. Porque eu acho que ele pode ser muito útil ao Atlético jogando o potencial que ele já mostrou no ano passado. E a gente tem que pensar que o Atlético, em vários anos, nos últimos 2, 3 anos, teve problema com o banco.
né? Você está trazendo o Léo Duarte, você vai crescer, vai ganhar qualidade? Vai. Mas o Atlético não tem dado oportunidade ao Vitão. O Ivan Roman possivelmente vai sair, a gente está vendo aí que está um jogador que não é utilizado, teve 9 jogos na temporada, o Atlético fez 37 jogos, ele jogou 9, cara. É muito pouco a minutagem dele. Então eu acho que o Atlético deveria contornar essa situação, ele tem contrato longo ainda, né? Só se a proposta, o HG, for muito, mas muito boa para você abrir mão de um Lianco, porque o Atlético hoje vive um momento sem dinheiro para contratar, tem que buscar oportunidades no mercado. E não é fácil você arrumar um cara, quando você, estou falando do nível do Lianco, quando ele está no ápice da forma física dele. Cara. Ô HG, olha, eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso. Eu acho que o Lianco ele tem que crescer, ele tem que ser mais maduro, sabe? Primeiro ponto que nós temos que analisar é o seguinte, Lianco, você enfrentou uma lesão grande, pesada e voltou antes da hora, graças ao seu esforço pessoal. Você se esforçou muito e voltou. Só que o futebol é momento. O HG gosta de brincar que ele é resultadista, né? Você brinca muito isso. O futebol é resultado no campo mesmo. A partir do momento, como bem disse o Breno, que o Tressoldi começou a jogar bem, os números são bons, óbvio que você vai ser reserva. Ah, mas do outro lado tinha o Alonso, que tem números melhores do que você nessa temporada. Não estou falando do nível de jogador não, tá? Porque eu acho que o Lianco é mais jogador do que o Alonso. Mas o Alonso tinha números. Por quê? Porque igual você mesmo disse na sua entrevista, voltei no meio do olho do furacão. Eu não voltei no campeonato estadual, eu voltei no campeonato brasileiro. É mais difícil. Então você tem que crescer e entender o seguinte. Eu estou passando por um momento, depende de mim porque eu tenho qualidade. Eu já mostrei aqui dentro dessa equipe que eu sou bom. E neste momento, quando você entra, você não entra nesse nível. Ah, mas eu preciso de sequência. Não dá para te dar sequência com o Tressoldi muito bem. Se o Tressoldi tivesse mal, poderia haver essa substituição. E outra coisa, Lianco, nem tudo que a gente fala, a gente pensa na vida, a gente fala não, irmão. Você pode até ficar pensando o seguinte, pô, quero ter mais chance, se eu não tiver chance, eu quero ser titular e vou abrir mão disso aqui. Mas fica caladinho que é por isso e outras que a torcida, como você bem disse no início da sua fala, toma ranço. O torcedor está indignado com a sua fala. Por que o torcedor está chateado e indignado com a sua fala? Porque ela é completamente desnecessária. Porque ninguém quer sua saída do time do Atlético. Nenhum torcedor está falando que você não tem que ficar por aqui. E todo torcedor sabe da sua capacidade. Agora, o que o torcedor também sabe é que de vez em quando você fala muito. Em vez de você falar apenas do jogo, do seu momento, você poderia ter falado o seguinte, Liano, tô correndo atrás do meu, vou brigar muito e o segundo semestre promete, torcida. Eu vou me dedicar, mas não. Tem que soltar se eu não estiver agradando, eu não estiver do jeitinho que eu gosto, eu posso pegar minhas malas. Isso sabe o que mostra? Que você perdeu a identificação com a torcida. Porque se você tiver identificação, com o time, perdão. Porque se você tivesse identificação com o time como antes, jamais você falaria isso. Todo jogador quer ser titular e eu te entendo. Agora, tem que trabalhar para isso. Ô, Danilo, deixa eu antes de partir para um recado aqui, deixa eu te ouvir sobre essa questão do Lianco, da declaração que ele deu e também da possibilidade. Cara, assim, acho que na declaração o Rep falou muito bem, ele acaba, né, chamando o contato e aí na internet o contato vem, toda oportunidade que tem, né, ele abre espaço para crítica e é evidente que vão criticar na rede social. Agora, com relação a uma possível venda, eu entendo que o Breno fala no sentido de o quanto, em que nível ele já se exibiu anteriormente no Atlético, mas aí eu também vejo outros questionamentos, porque, por exemplo, essa dualidade de ou Lianco ou Juan, eu não enxergo isso como uma realidade, porque quem está jogando ao lado do Juan é o Natanael, que é um lateral, jogando como terceiro zagueiro pela direita, então acho que também tem parte tanto de Lianco quanto de Roman de estarem deixando a desejar, até por isso os dois são especulados para sair, você não vê nenhuma especulação com relação à saída do Juan Tressoldi. E acho que dependendo do valor, seria sim uma boa venda, porque o Atlético acaba de contratar o Léo Duarte, que pode fazer exatamente essa zaga pelo lado direito. E aí é uma escolha. Você quer manter o Lianco no elenco e emprestar o Roman, ou até vender o Roman, ou você quer vender o Lianco e pensar no desenvolvimento de um jovem atleta como é o Roman. Eu enxergo que os dois caminhos são possíveis, depende muito mais de que o Atlético quer escolher. Informações do Atlético, hein? No feriadão, Pedro Abílio, Galo, que vai ter jogadores no Mundial. A torcida atleticana vai acompanhar especialmente os jogos do Equador, né? Muitos atleticanos em campo e na expectativa
da volta do futebol. 100 dias de Barba Domingues no comando do Galo, né? Tá aprovado, Barba? Ou tem que melhorar? Pegou a recuperação. Os pequenininhos, né? Essa época do ano, quem tem filho pequeno sabe, né? Tem uma turminha aí já preparando pra recuperação no meio do ano, viu, Pedro Abílio? Você sabe que eu acho que eu era mais do segundo semestre, né, Thiago? Na nossa época não tinha isso, não. Na minha época não tinha recuperação no meio do ano, não, filho. O ferro só vinha em dezembro. Aí você tinha que se virar. Mas aí... Tem mais uma chance, os meninos. Mas aí eu pontuava pouco no turno. Exatamente. No retorno a gente apertava o pé. E o Galo vai apertar o pé com o Barba Domingues? Fala aí, Abílio. Conseguiu. Boa tarde, Thiago. Pra você, pra todo mundo no Rádio Esportes, conseguiu de certa forma se recuperar ainda no turno, né? Sair da parte mais baixa, aparecer na primeira página na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, apesar das críticas, mas elas vão de encontro muito mais a planejamento, a elenco, do que de fato ao trabalho em si do Eduardo Domingues, que deixou muito claro, né? Ainda não teve a oportunidade, por ter chegado no momento de temporada rolando, de montar o time com as suas ideias na janela de transferências. E teve muitos jogadores que ele testou, usou em várias posições, mas não conseguiram acontecer no futebol jogado pelo técnico argentino. Thiago, é isso aí. Foram 100 dias de trabalho até aqui e neste período o técnico Eduardo Domingues, com 24 jogos comandando o Atlético, agora nessa pausa, conversa com a diretoria nos próximos dias a respeito de como ele pretende reforçar o time, claro, dentro da realidade financeira apertada que vive também a diretoria do Galo. Thiago, 12:39, você citou o Mundial, claro que a turma vai torcer pelos jogadores, pelo Minda, vai torcer pelo Preciado e pelo Alan Franco lá na seleção do Equador. Já não dá pra dizer que o Júnior Alonso é jogador do Galo, né? Por enquanto, por força de contrato ainda é. Mas não será depois da Copa do Mundo, mas muita gente sabe, se lembra com carinho, principalmente do ano de 2021 que fez o Alonso, então vai estar na torcida por ele também. E nesse período, Thiago, tem jogador que é do profissional e que está com a seleção brasileira. É o Cauã Pacini, que se apresentou essa semana junto à seleção brasileira sub-20. O Brasil está se preparando porque ano que vem tem Sul-Americano, né? E ele participando aí de mais uma data FIFA. O Cauã desde segunda-feira está com essa seleção que vai viajar hoje para Santiago, no Chile, onde realiza 2 amistosos, um no sábado e outro na terça-feira da semana que vem. Então, nesse período em que muita gente está de férias, o lateral esquerdo do Atlético, que surgiu nesta temporada para o profissional, mas já há algum tempo a gente escuta falar, né, do Pacini, 18 anos apenas, fez 10 jogos na temporada atual, 5 deles como titular, e inclusive um gol muito importante, né? O Galo estava sendo eliminado pelo Ceará na Copa do Brasil, quando no final do jogo ele marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis e colocou o Atlético nas oitavas da competição nacional. Toda sorte ao Pacini nesse período na seleção brasileira sub-20. Agora, Thiago, em relação a essas Copas, a gente sabe que a Copa do Brasil vai pegar fogo aí no mês de agosto. E o mesmo vai acontecer com a Sul-Americana. Os jogos da Sula nas oitavas de final estão previstos de 11 a 13. As partidas de ida e de 18 a 20 de agosto, os jogos de volta. Para isso, o Atlético vai precisar conhecer primeiro o seu adversário. E ontem à noite a Conmebol confirmou os horários e datas das partidas dos playoffs. Red Bull Bragantino e Sporting Cristal vão se enfrentar primeiro no Peru, às 9:30 da noite do dia 22 de julho, e depois no dia 29 a partida de volta lá em Bragança Paulista. Desse confronto sai o adversário do Atlético. Lembrando que no ano passado era um pouco mais de 6 milhões de dólares a premiação da Sula. Esse ano passou para 10. Passado o Galo bateu na trave dos 6. Quem sabe esse ano não consegue esses 10 milhões de dólares de premiação. Agora essa informação que você traz do Pacini chama atenção. Eu vejo, viu, o Edu Panzer, no Pacini um futuro de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento muito grande. Que o torcedor tenha paciência, não entendendo que ele é a solução, até porque tem o Lodge, isso pode ajudar muito no crescimento dele também, aprender o dia a dia com o Lodge, não ser, né, obrigado a resolver problema, porque tem justamente o Lodge para isso. Mas ele tem potencial, hein? Tem potencial, personalidade, tem sido utilizado, tem tido minutos, fez um gol importantíssimo, um dos gols mais importantes do Atlético na temporada até aqui, que foi aquele gol contra o Ceará, o do 2-1, que levou o jogo para os pênaltis e o Atlético acabou classificando. Valeu uma boa grana aquele gol, tá?
uma classificação, a Copa do Brasil paga muito bem, então já entregou financeiramente também. E o Atlético, o Thiago, ele vem utilizando a base, você tem o Pacini, o Cissé e o Cauã. São 3 jogadores que têm tido minutos. Os 3 têm entrado, têm jogado. Acho que poderia utilizar mais? Acho que sim. Por exemplo, na própria Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, o Barba tem insistido em levar jogadores para o banco que ele não vai colocar, sabidamente não vai colocar jogadores experientes. Na última rodada, por exemplo, Igor Gomes e Dudu vão para o banco sabendo que não vão entrar. Aí poderia levar algum garoto. Muita gente fala, mas está levando para o banco para não esconder. Quem é que vai contratar um cara que não vai para o banco, que não joga? Pô, mas ninguém é idiota também, né? Ninguém de outro clube é besta. Ah, não, tá sendo muito bem utilizado lá, tá ficando no banco. Pô, tá todo mundo vendo que tem jogador no Atlético que vai pro banco, mas não entra porque o Atlético quer negociar. Ninguém é burro, gente. Então, acho que o Atlético poderia, nesses últimos jogos, ter pelo menos dado rodagem de viagem, de vestiário para alguns garotos, ao invés desses atletas que sabidamente o clube quer se livrar nessa janela de meio de ano. Mas o Pacini é um dos jogadores da base que tem sido bem utilizado. Tomara que tenha mais minutos até o final do ano, porque esse tem potencial. 12:44. Eu vou perguntar ao Simões já, ele que é o nosso professor, então nada mais justo do que ele avaliar o trabalho do professor Barba Domingues. Essa semana, 100 dias de Barba no comando do Atlético. Eu e o Pedro Abílio certamente pegaríamos recuperação. O Barba Domingues, qual a nota dele aí de 0 a 10? Passou de ano no primeiro semestre? Professor Alexandre Simões, deixa eu ver o boletim do Barba Domingues. Passou ou não passou? Ou vai ter aquele PS, se não melhorar, a batata pode assar? Ô Thiago, eu acho que essa resposta depende muito da análise, da expectativa e da realidade. Se a gente fosse basear só na realidade, eu acho que o Barba passou. Tá, eu acho que o Barba entregou um trabalho, claro, fora de casa poderia ter um rendimento melhor, sem dúvida nenhuma, mas sofreu muito, né? A montagem de um elenco que não foi ele que participou, e eu acho que o Atlético termina a primeira parte da temporada com os principais reforços do ano, tirando o Preciado, o Maicon e o Renan Lodge entregam muito tecnicamente, eu acho que são lideranças desse time, dentro de campo e fora de campo. O Vitor Hugo é um dos principais jogadores do time e o Minda e o Cassierra evoluíram muito. Então, quer dizer, se a gente pegar aí, o Barba termina nessa primeira metade fazendo quase todas as contratações do Atlético serem titulares do time. Então acho que isso é um grande mérito. Agora, depende muito da expectativa. Se você imaginava que o Atlético de 2026 ia ser o de 2021, que brigava com Palmeiras e Flamengo, você pode dizer que não. Se você analisa a primeira metade de 2026 do Atlético em cima do que o Barba teve e do que ele enfrentou, aí eu acho que o lado é positivo, sim. Eu acho que vale a pena apostar na continuidade do trabalho, principalmente porque eu vejo o Atlético com muitas chances nas duas Copas, na Sul-Americana um pouco mais, mas acho que o Atlético tem chance sim nas duas Copas. Ai, Simões, eu devo estar traumatizado, porque eu só lembrei de você falando, parecia aquele pai, quando chama, o aluno é chamado na escola, olha, tá bom, mas pode melhorar, hein? Vamos lá, Barba, tomara que o Atlético faça um grande segundo semestre. Ô, Pedro Abílio, como é que fica essa programação do Galo, quanto a reforço, já tem o Duarte, e certamente tudo isso passando pelo crivo dele, do Barba Domingues. Exatamente, agora o primeiro planejamento é essa reunião, viu, Thiago, que nos próximos dias, ou as reuniões dessa cúpula do futebol que nos próximos dias vão definir de fato os próximos alvos do Atlético no mercado depois da chegada do Léo Duarte. Então é isso aí, pessoal, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né, esse daí foi mais um vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!